Retomamos. Que bom que tá todo mundo voltando. Ó, acho que o doutor Ney entrou. Convidei o doutor Ney. Pronto, Pronto. Ótimo. O pessoal ótimo. tá voltando também. Tá todo mundo entrando Tomara, tomara que novamente. o pessoal retorne aí. Nós estávamos com um bom público, né? Bom, eu tenho uma live 11 horas, então a gente vai até umas 10h20. Me avisa quando for 10h20, Silmara, por favor. Pessoal, Pode. tudo bem? Vocês estão ouvindo aí? Agora eu estou vendo as mensagens. Tá tudo bem? Ótimo, então vamos lá. Eu ouvindo perfeito. Quando tiver perto de 10h20, lhe aviso. Pode seguir. Conseguiu gravar a anterior? Consegui. Aham, consegui. Ótimo, tá bom. Então vejam bem, eu falei do risco altíssimo com base em um material técnico publicado pela OSHA, que é uma autoridade mundial em saúde e segurança do trabalhador. A Convenção 55 da OIT estabelece que, nas reflexões de saúde e segurança do trabalho, nós precisamos usar o atual estado da técnica. Então, o atual estado da técnica, nós vamos nos servir das diretrizes científicas publicamente reconhecidas, inclusive no mundo. Então, esse material da OSHA, inclusive, é incorporado a uma publicação do próprio Ministério Público do Trabalho, pode servir de baliza para a gente. Então, continuando, além do risco altíssimo, a OSHA também fixou uma faixa de risco alto. Quem é que está nessa faixa? Que profissionais? Profissionais que entram em contato com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, como fornecedores de insumos de saúde, farmácias, profissionais de apoio que entrem nos quartos ou ambientes que estejam ou estiveram presentes pacientes confirmados ou suspeitos, profissionais psicólogos, assistentes sociais que precisam entrar para conversar, às vezes com a pessoa, estejam em atividade, estiveram presentes com pacientes confirmados ou suspeitos, profissionais que realizam transporte de pacientes, o motorista da ambulância, ele é de risco alto. Profissionais que trabalham no preparo do corpo para cremação ou enterro, o coveiro é de risco alto. Né? Então, apesar de não lidar com o corpo, né, como o médico lá que faz autópsia, faz o preparo do corpo, mas quem vai lidar com o sepultamento também tem riscos altos. Isso é previsto, isso é mencionado pela OIT. Então, esse risco alto também me parece ser suficiente para a gente poder imaginar uma inversão, uma presunção diferente do caráter ocupacional. Né? Porque, vejam, a exposição, a atividade dessas pessoas impõe um risco acentuadíssimo comparado com as das outras pessoas. A OIT também, a OSHA também coloca uma faixa de risco médio, tá, Selmar? São profissionais que demandam algum contato, menos de 2 metros, com pessoas que podem estar infectadas. Veja que no altíssimo e no alto são pessoas infectadas ou suspeitas de infecção. Aqui já é no risco médio pessoas que são chamados assintomáticos. Podem estar, mas estão andando por aí. Então, geralmente são as pessoas que prestam atendimento direto. Pessoal de supermercado, por exemplo, né? Que está atendendo pessoas que podem ter o vírus, mas que são assintomáticos. São contatos, por exemplo, pessoas de aeroporto, atendente de aeroporto, atendente de supermercado. Né? Então, são pessoas que têm fluxo e cuja atividade é o contato pessoal. Então, aqui a OSHA estabelece como risco médio, tá? Então, aí surge uma discussão. Será que esse risco médio é suficiente para inverter o ônus da prova? Esse é um ponto polêmico, tá? Esse é um ponto polêmico. O ponto central aqui, Selmara, é preciso ter bom senso, é preciso ter realmente muita tranquilidade. Eu estou refletindo ainda sobre esse ponto em específico, eu não vou deixar nada aqui, uma assertiva categórica, mas é algo a se pensar. Pelo menos para fim de responsabilidade civil, por atividade de risco, o critério, inclusive fixado
em tese, pelo Supremo Tribunal Federal, é que o trabalhador que se submete ao nível de risco acima do risco normalmente recaído sobre os cidadãos comuns, ele já está em atividade de risco. Então, seguramente, a atendente do supermercado, o atendente da companhia aérea, ele está no nível de risco mais elevado que o cidadão comum. Por quê? Porque ele está em contato com pessoas. A atividade dele é contato com pessoas. E como a enfermidade ela é cientificamente comprovada como geradora de repercussões assintomáticas, ou seja, você pode não sentir nada, portanto, essas pessoas também estão sujeitas a um risco elevado. Tá? Então, eu não vou fechar a questão aqui, mas vou deixar para a reflexão dos nossos ouvintes, tá bom? E tem as pessoas de risco baixo, que a OSHA estabeleceu, né, que são, por exemplo, profissionais que estão em teletrabalho. Quem está em teletrabalho, o risco vai lá para baixo, não tem como se presumir. Profissionais do serviço público, gente que não tem lida direta com pessoas, não fazem atendimento público. Estes, seguramente, nós não temos como presumir a ocupação, o caráter ocupacional. Tudo bem até aqui? Só um detalhezinho. Esses não podemos presumir, mas eles poderão fazer a prova do Nexo. Podem. Não é isso? Podem, sim. Veja bem, vamos imaginar aquela hipótese lá da doméstica, que você não presume o caráter ocupacional porque ela não lida com o público. Mas na medida em que alguém da casa é contaminado, isso se inverte. E se ela é obrigada a permanecer trabalhando, mesmo naquelas condições rigorosas de isolamento familiar, é possível, nesse caso, você presumir que a contaminação se deu no ambiente de trabalho. Deu para entender? Então, mas veja, você vai precisar, a presunção abstrata cai por um fato concreto, uma peculiaridade do caso concreto que vai me permitir ser razoável pressupor que naquele específico caso, a presunção relativa do artigo 29 da MP 927 pode ser afastada, porque realmente há uma circunstância concreta que legitima a conclusão contrária, nessa hipótese que eu te mencionei. Por exemplo, a pessoa pode fazer teletrabalho, mas se ela tiver uma obrigação patronal de ir 3 vezes por semana no ambiente de trabalho, onde há um fluxo grande de pessoas, já corre o risco de nós imaginarmos que a presunção se deu, que a infecção se deu em razão do ambiente de trabalho. Então, é preciso pontuar isso de maneira muito clara, né? Mesmo para aqueles que são de baixo, podem provar a existência do nexo causal. Tudo bem? Podem provar. Essa prova acho que é importante ficar clara. A prova Agora, é sempre possível, né? Ainda que não haja espaço para presunção nenhuma. Isso. Por quê? Porque a presunção em qualquer faixa é relativa. Em qualquer das faixas, ela é relativa, tá? Inclusive, é bom dizer, mesmo a de alto risco. Se, por exemplo, me veio à mente aqui uma hipótese, tá? Todas são de presunção, né? Presunção relativa. Mesmo um médico, mas se há uma inequívoca demonstração que ele recebeu todos os equipamentos de proteção, se há uma inequívoca demonstração de que todas as medidas sanitárias foram praticadas pelo seu empregador, se há uma prova inequívoca de que não houve uma contaminação sequer dos profissionais da área de saúde daquele hospital, e se o hospital prova que aquele médico não tinha cuidado no seu confinamento social, nos seus períodos fora trabalho, ele foi filmado jogando futebol, foi filmado no shopping, ele tem prova de que participou de manifestações nas ruas e tal com outras pessoas, pode-se então demonstrar que, mesmo que ele pegue Covid, aqui o ônus é do empregador, a meu ver, ele pode provar que a contaminação se deu fora do ambiente de trabalho. Você percebeu? Então, todas as faixas são presuntivas de maneira relativa. Okay. Tô vendo uns corações aí, eu acho que o pessoal tá ouvindo. Eu acho que tá tudo certo. Eu desativei os comentários porque fica mais limpo o rosto também. Os comentários ficam ali na do rosto. Isso. Agora vamos lá. Como se prova nexo causal entre Covid-19 e trabalho? Então, em primeiro lugar, como é que se prova? Exame clínico? Não.
não se vai provar por exame clínico. O exame clínico, o exame de sangue vai te oferecer simplesmente a resposta se você está ou não contaminado. O exame de sangue não vai te dizer onde você foi contaminado. Então, não vai nos servir esse tipo de perícia médica, clínica, né? Nós vamos ter que partir para outros fatores de prova. E aí é nesse ponto que eu entro com a técnica das presunções. Você está vendo que eu estou trabalhando sempre com as presunções, que é uma técnica legal, jurídica e legítima de ônus da prova, né? De dinamização do ônus da prova. Então, eu tenho falado aqui de presunções homines. A contaminação, por exemplo, dessa empregada doméstica, né, em razão da sua empregadora estar contaminada. A contaminação dos profissionais de saúde sujeitos a um alto risco também admite presunção, né? Então, isso é uma presunção, Selmara, chamada presunção homines. O que é a presunção homines? É quando você analisa os fatos concretos e você se convence que, em razão desses fatos, é mais razoável você pressupor que a contaminação se deu no ambiente de trabalho que fora do ambiente de trabalho. Então, essa é uma presunção homines, né? É uma simples concatenação lógica de ideias. Entendeu? Então, eu não preciso... qual é o meu pressuposto de fala aqui? É que quando eu falo de prova do nexo causal da Covid-19 com o trabalho, eu não estou falando necessariamente de prova técnica pericial. Eu não estou falando aqui de exame médico, exame de ambiente de trabalho. Isto não vai nos servir. O que vai nos servir é um outro tipo de reflexão, por exemplo, as presunções homines. E um dado que eu quero trazer muito importante é que essas presunções homines, elas podem ser reforçadas com elementos de informação, elementos técnicos oficiais. Por exemplo, você pode provar a existência do nexo causal entre Covid-19 e atividade de trabalho por presunção homines, utilizando-se de dados estatísticos epidemiológicos. Por exemplo, na Espanha já tem publicações oficiais estatísticas demonstrando, o que é óbvio, que os profissionais mais infectados são os da saúde. 15% dos profissionais de saúde foram infectados na Espanha. Isso significa, portanto, que este é um dado epidemiológico que pode servir de subsídio técnico em um processo trabalhista para que a parte convença o juiz de que, para ele, a presunção de existência de nexo causal se impõe naquele caso concreto. Mesmo que a faixa seja média, por exemplo, mas se você tem dados estatísticos municipais, estaduais, federais ou distritais, que demonstram que, no pós-pandemia, a afetação e a contaminação daquele ramo de atividade foi em percentual X alto, você já tem elementos concretos para viabilizar o convencimento do juiz por presunção homines a respeito do nexo causal da Covid com a atividade de trabalho. Daí a importância das pesquisas oficiais, dos estudos dos médicos, cientistas, das produções científicas. Daí a necessidade dos advogados, dos magistrados, dos procuradores do trabalho ficarem antenados com todas as produções científicas que serão produzidas nos próximos meses, especialmente as estatísticas de afetação epidemiológica, na área da medicina, na área da psicologia, na área da saúde. Por quê? Porque isto vai servir de elemento técnico de convencimento no âmbito de um processo do trabalho. Eu fui claro, Selmara? Tudo bem? Muito claro. Dica valiosa essa aí. Pois é. Além da presunção homines, lastreada em fatos, mas também podendo ser corroborada por dados epidemiológicos e estatísticos, eu também dou uma dica, que é a presunção legis. Nós temos, Selmara, no Brasil, presunções estabelecidas por decreto e regulamento do governo federal. É o caso do nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NETEP. É muito pouco utilizado, tá, nos processos trabalhistas. Então, se você tem o NETEP, ele cruza a CID, a Classificação Internacional das Doenças, com o CNAE,
que é a classificação das atividades econômicas. Então, quando ele cruza essas informações, ele estabelece um banco de dados dizendo, olha, essa enfermidade é diretamente relacionada a essa atividade. Este rol que é público, o NETEP está lá no artigo 21, tá? Da Lei 8.213 de 91. Esse NETEP e as presunções de causalidade fixadas no NETEP, que a priori servem ao médico, perito lá do INSS, servem também para o processo trabalhista. Eles podem ser invocados já na petição inicial. Então, se você tem já um nexo técnico epidemiológico oficialmente reconhecido entre aquela atividade e uma doença, e se você já pode, desde a inicial, você já pode invocar essa presunção legis e pedir ao juiz que inverta o ônus da prova, presumindo o caráter ocupacional daquela doença e impondo, portanto, à parte contrária o ônus de se desvencilhar de provar o sentido contrário. Então, você pode associar esses elementos, claro, né, Selmar? Você pode se valer do NETEP e também de presunções homines, lastreadas em dados epidemiológicos. Esse campo robusto de argumentação vai, a meu ver, justificar que o magistrado, com base no artigo 818 da CLT, ele dinamize o ônus da prova, ele afaste a presunção relativa contida no artigo 29 da MP 927 e diga que, naquele caso, ele vai presumir o caráter ocupacional do Covid. Aí, óbvio, ele precisa fazer isso antes da instrução processual, oportunizando que a parte contrária possa se desincumbir do ônus de provar o sentido contrário. Tudo bem? Tem efeito surpresa aí, né? Isso, sem efeito surpresa. Olha, bom, doutor Ney, faltam 3 minutos para 10h20. Então, eu não sei se vai ser possível falar de responsabilidade civil. Aí complica mesmo, porque aí eu precisaria pelo menos de 20 a 30 minutos. Bom, a responsabilidade civil seria um plus, né? Seria um a mais, assim. Eu acho que o que eu posso antecipar aqui, que talvez as pessoas mais afeitas já perceberam, é que as atividades cujo risco de infecção de coronavírus são acima do normal estabelecido para o cidadão comum, atraem responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Então, a gente aplica o Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Isso quer dizer, portanto, e aqui eu vou ser bem direto, porque o nosso tempo está acabando, que é possível que um hospital forneça todos os insumos, todos os equipamentos de proteção individual, coletiva, seja plenamente rigoroso no cumprimento das normas de saúde e segurança. Entretanto, ele pode reparar danos se provar que aquele trabalhador estava imerso em um risco acentuado, comparado com o cidadão comum. É o caso, por exemplo, das enfermeiras, dos enfermeiros, dos técnicos de saúde, né, e dos médicos. Por exemplo, apesar de ter todos os equipamentos, ele, apesar de não ter pego o Covid, mas se o médico teve estresse pós-traumático, devido a esse fluxo enorme de pessoas, morte de pessoas, né? Infelizmente, às vezes a escolha drástica de ver quem vai morrer ou não, isso está acontecendo em alguns locais. O empregador reparará os danos extrapatrimoniais de maneira objetiva por causa do risco da atividade. Mesmo que não haja culpa, porque é assim que se impõe na legislação civil a responsabilidade civil objetiva. Agora, se aconteceu isso e se associa a não concessão ou a concessão irregular de equipamento de proteção, aí você tem tanto a objetiva quanto a subjetiva. Veja que na objetiva você impõe uma indenização, mas você não majora a indenização com base em caráter pedagógico punitivo, tá? Porque é objetiva, você não violou nenhum dever de segurança. Mas se no caso concreto você tem acumulação da responsabilidade objetiva e ainda tem negligência patronal, imprudência ou imperícia, você vai poder pedir
a majoração da indenização com base em critérios pedagógicos punitivos, porque aí se violou o dever de reparação. E, apesar de ser complexo, eu também diria que é preciso estudar e manusear, Selmara, não apenas o Código Civil no 927, parágrafo único, e nem a Constituição no artigo 7º, né, que fala da culpa. Você também tem que dominar o direito ambiental, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, e o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, que é a legislação ambiental. Porque nós temos também a responsabilidade civil objetiva ambiental. Se você tem uma hipótese de afetação sistêmica do ambiente de trabalho, você tem uma hipótese de poluição do meio ambiente do trabalho. E aí, Selmar, você vai não apenas, a responsabilidade não apenas é objetiva, como a legislação ambiental impõe muito rigor na fixação da indenização. É o exemplo da não concessão dos equipamentos de proteção para os médicos e enfermeiros. Isso não é apenas uma culpa. Isso não é apenas indutor de responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Isso também é um elemento indutor de desequilíbrio ambiental trabalhista. Você impõe esses trabalhadores a riscos intoleráveis de efeito sistêmico. E isso é um desequilíbrio ambiental. Atrai a regência do direito ambiental e aí o direito ambiental, Selmara, é muito rigoroso na fixação do seu dever de reparar. Essa legislação se aplica também, professor, nas relações trabalhistas? Claro, o meio ambiente do trabalho é faceta do meio ambiente em geral. Portanto, o direito ambiental também nos socorre nessas hipóteses. Então, é claro que aqui a responsabilidade civil daria aí mais uma live e tudo, mas fechando, eu acredito que com esses recursos técnicos que eu pensei muito rapidamente, é possível aos profissionais, aos magistrados, aos advogados, eles manusearem bem, né, e lidarem bem com a situação e ofertarem justiça, que é o que vai se esperar nessas discussões vindouras em processo trabalhista. Te peço perdão, Selmara, pelo corre-corre, é um tema muito complexo, né, ele demanda mais tempo e a gente teve que fazer uma live mais um pouquinho, mas eu vejo que a nossa audiência permaneceu, né, a mesma. Que bom, voltaram. E eu espero ter sido claro, às vezes eu corro demais, falo rápido, mas eu espero ter sido útil, ter sido claro, ter cometido poucos erros, né, às vezes nesse corre-corre aqui da fala, mas espero realmente ter contribuído. Agradeço aí muito o convite a todos vocês pela participação nessa live. Muito obrigado. Doutor Ney, nós que agradecemos. Foi uma aula fantástica, assim, apesar do pouco tempo. Olha os coraçõezinhos aí, ó. O pessoal tá... Isso, vou até ativar os comentários para a gente ver os comentários. Sim. Você disse que não vê daí, né? Mas agora eu tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Mas, enfim, foi muito didático, viu? Cumpriu a missão com louvor. Uma pena não termos mais tempo, porque estava interessante, estava bom de acompanhar, tanto que o pessoal voltou. Viu? Parabéns. Foi muito esclarecedor. Obrigado, querida. Parabéns mesmo. E eu vou convidar rapidinho aqui para liberá-lo aí para a sua outra live. O pessoal, vou convidar para as 2 próximas lives. Sexta agora, dia 17, teremos uma live da Escola Judicial com o juiz Alexandre Piovesan, que vai falar sobre a estabilidade no emprego em tempos de coronavírus. Vai ser às 9 horas da manhã, nessa sexta. E na segunda-feira seguinte, dia 20, teremos uma live com o juiz Eduardo Tom, que é o coordenador do Sejusc aqui de Goiânia, e ele vai falar justamente sobre a implantação das audiências virtuais, videoconferências, né, nos Sejuscs do TRT 18. Tá certo? Então, ficam todos se você me convidados. permitir, Selmara, só cumprimentar aqui vários amigos que eu estou vendo aí, né, alunos, advogados, vi aí, até o Kleber Wá que eu vi aí, viu? Ele criou coragem e criou o WhatsApp, o Instagram dele. O Kleber Wá que eu proibi fazer pergunta, viu, Selmara? Ele é muito ele é muito arguto. Mas obrigado pelo carinho. E aqueles que não conhecem meu Instagram, né? Ney Maranhão, @Ney Maranhão, Ney com Y. Para mim seria uma alegria contar com os ouvintes, com a presença de vocês. Quem sabe também me seguindo também lá no meu Instagram pessoal. Temos também o Quarteto Trabalhista, @Quarteto Trabalhista.
para aqueles que querem seguir as obras do quarteto. Então, com carinho, obrigado, abração a todos que estão aí. E mais uma vez, minha gratidão à Escola Judicial do TRT 18 por essa oportunidade. Deus abençoe, vamos ter paciência, calma, né? Vamos cuidar da nossa saúde mental. A Bíblia diz que há um tempo para tudo. Eu acredito que esse tempo vai chegar rapidamente, de encerramento desse confinamento, né? Nós vamos ter a cura dessa enfermidade e em breve nós vamos voltar às nossas atividades ordinárias, comuns, com um pouco mais de mentalidade solidária, social, mais sensibilidade. É isso que importa. É isso mesmo. Não tenho dúvida que está dando essa chacoalhada na gente, está gerando muita reflexão nesse aspecto que o senhor colocou aí, da gente humanizar o nosso ofício, né? Exatamente. Enfim, as nossas relações em geral, pessoais e profissionais, e o nosso ofício, né? A gente passa muito pela juridicidade, né? A percepção de tudo isso. Selmara, você pode gravar essa Ney. live também, viu? Você pode gravar essa live também, essa segunda. Tá. O Instagram já permite. Então você grava de novo e ficam os dois. Eu tenho feito e gravaram duas. Ótimo, então eu vou tentar. A outra ficou gravada direitinho, eu vi que deu certo. Gravarei essa também, então quem não conseguiu assistir integralmente a primeira e essa sequência agora, depois entrem no perfil do TRT 18, cliquem lá no Stories, vídeo ao vivo, não é isso? Vídeo ao vivo, que consegue assistir integralmente as duas lives. Tá certo? Obrigada, doutor Ney. Tá ótimo. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Olha, 11 horas, Selmara. Deixa eu falar aqui. Sim. Daqui a pouquinho eu vou ter uma live, tá? Com o professor Valério Mazzuoli, que é um grande internacionalista, né, de reconhecimento nacional e internacional. E ele, pela primeira vez, vai falar a respeito do tema da responsabilidade internacional dos estados diante da pandemia, os estados internacionais, tá bom? É um tema super polêmico, ele é um professor renomado, um querido amigo, e ele topou falar comigo daqui a pouquinho, ele vai falar lá de Cuiabá a respeito desse tema. Então, estão todos convidados, vai ser no meu Instagram daqui a pouquinho às 11 horas. Às 17 horas, no Instagram da Abrat, da Escola dos Advogados Trabalhistas, eu vou estar falando sobre as MPs com a professora Valena Jacob, tá? Lá no meu Instagram tem a arte com o nome do local, e às 19h30 eu vou estar falando no Uniceub, da Universidade de Brasília, para os alunos da graduação daquela universidade também, vai ser público, tá bom? Então fica aí a minha agenda para o dia, quem quiser acompanhar, tá bom? Então, mais 3 lives hoje, né? Tem mais 3. Pique. Agora às 11, às 17 horas e depois às 19 ou 19h30? 19h30. Então, acompanhe o doutor Ney aí com esses assuntos tão interessantes que ele vem abordando. Tudo de bom, doutor Ney. Muito obrigada novamente. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia a todos.